Veblen, um autor norueguês, mas que fez a sua carreira acadêmica nos Estados Unidos, tá? É não apenas um crítico da escola neoclássica, e é ele que dá essa denominação, então, primeiro de não clássica e depois de neoclássica, principalmente após a grande síntese de Marshall. Tá? Ele vai colocar também não só a crítica, mas uma visão alternativa. A crítica é a escola neoclássica é uma escola estática, explica a tendência ao equilíbrio. Chegada ao equilíbrio, é como se a economia continuasse em equilíbrio. Ele vai colocar que tem que se estudar a história do capitalismo. São as mudanças, o dinamismo. Assim como o Schumpeter também colocou esse ponto. Temos que ter uma referência teórica para estudar a dinâmica do capitalismo. E outro ponto. Tem que ter uma teoria que não parta de princípios considerados universais, abstratos, ideais, que vai ser criticado como irrealista. Ou seja, a visão de que o método dedutivo, a partir de princípios aceitos, racionais, não é um bom método para se explicar a história do capitalismo. A história do capitalismo não deve ter como referência a situação ideal proposta pela visão neoclássica. Mas sim deve procurar explicar a realidade. Então ele vai se opor à visão teleológica dos neoclássicos, ou seja, a visão de que a economia tende ao equilíbrio de curto prazo, tende a uma situação ideal, ou deveria tender a uma situação ideal, ou seja, tem um fim, isso que é a teleologia, quando o Veblen e os institucionalistas vão propor uma visão evolucionista, também chamado aí a escola evolucionista. Ou seja, explicar como o capitalismo é dinâmico e vai mudando, entender essas mudanças, sem que as mudanças tenham um fim determinado. Portanto, tem que se estudar as mudanças. E outro ponto. A crítica, a ideia de que o capitalismo é formado por várias pequenas empresas que estão em concorrência perfeita. Ele vai colocar no capitalismo dos Estados Unidos, que Veblen estava vendo, final do século XIX, início do século XX, ele vai colocar quem está mandando são as grandes empresas. Então temos que entender o funcionamento das grandes empresas, as decisões que estão sendo feitas. Portanto, a análise não deve ser centrada no indivíduo racional, tomando as decisões a partir das informações do mercado em concorrência perfeita, ele sabendo fazer o cálculo da sua utilidade e da sua restrição orçamentária, maximizando sobre restrição, mas sim deve entender o indivíduo dentro de um contexto institucional. O próprio mercado é uma grande instituição, as empresas são
grandes instituições, as decisões dos indivíduos, tá, também são formadas pela situação, pela comparação em que eles estão vivendo. Daí que eles vão dar importância às instituições que estão formando os indivíduos, as empresas e os mercados. Vamos ver isso na próxima aula.